Olá, nós estamos no podcast do CBO, no grupo dos podcasts de reabilitação visual, e hoje eu tenho duas convidadas incríveis aqui que vão discorrer sobre um tema extremamente frequente, prevalente no nosso meio, que é a dificuldade de aprendizado. Nós temos recebido muitos pacientes no consultório com essa queixa de dificuldade de aprendizado, e nem sempre é tão fácil de lidar com essa situação. Então eu quero me apresentar primeiro. Eu sou Cristiane Rolim. Eu sou mestre, doutora, pós-doutora pela Unifesp, atualmente vice-presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, e aproveito aqui para fazer o marketing da sociedade, dizendo que nós temos alguns SBOPcasts também falando sobre dificuldade de aprendizado, dislexia, terapias visuais. Eu sugiro vocês que consultem. Então, eu vou chamar nossas convidadas, a doutora Márcia Keiko Eno Tabuzi, que vai se apresentar, e a doutora Roberta Zaghi, que também vai falar com a gente, e vai falar quem ela é para vocês. Obrigada, Cris. Obrigada, Roberta. Eu sou a doutora Márcia Keiko, da Unifesp, tenho mestrado e doutorado pela Escola Paulista de Medicina e atualmente eu sou presidente do Departamento de Oftalmologia dentro da Sociedade de Pediatria de São Paulo e faço parte também do Núcleo de Desenvolvimento dentro da Sociedade de Pediatria de São Paulo, que lida com esses distúrbios de aprendizagem e está com um grupo bom de pediatras, neurologistas, otorrinos e oftalmos, e eu espero que nós possamos ajudar quem aqui tiver alguma dúvida sobre o assunto. Vai ajudar muito. A gente vai tentar conversar com você, oftalmologista geral, porque a gente às vezes fica muito focado na nossa área e é muito importante a gente ter esse intercâmbio com as demais especialidades. Roberta, se apresenta para a gente, por favor. Olá, Cris, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui em mais um podcast. Eu sou Roberta Zaghi, eu sou médica colaboradora do setor de estrabismo e motilidade do HC aqui da USP, sou doutora pela USP também em Neurociência e Comportamento e sou atual membro da Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, e é um prazer estar aqui, acho que vai ser uma conversa muito profícua. Tenho certeza que sim. Então, eu vou começar pedindo para vocês fazerem uma definição. Como que a gente classifica, o que é a dificuldade de aprendizado? Acho que a Márcia, que está bem ligada ao grupo aí de pediatria, vocês devem ter conversas. A definição é complexa, porque a gente está num momento social muito difícil. A gente acabou de passar por uma situação muito complexa, que talvez a gente nem se dê conta da severidade, do impacto, da pandemia no aprendizado das crianças. Eu acho que isso, a gente vai começar a pensar nisso nos próximos anos, quando essas crianças entrarem aí, e estão entrando agora no processo de alfabetização e de educação mais formalizada. Então, a gente tem visto muita dificuldade de aprendizado. Só que é um leque de coisas, É uma mistura, é um saco de gatos. Então, a gente tem muitas causas levando a um desfecho comum. Então, fala um pouquinho pra gente, Márcia, o que é a dificuldade de aprendizado? Sim, é um conjunto, de dificuldades em ler, em compreender o que ele lê, em também, matemática, fazer cálculos. Então, a dificuldade de aprendizagem, ela não é só leitura, é todo um grupo de conhecimentos e de dificuldades dentro dessa faixa etária, onde a criança precisa aprender a calcular, aprender a ler, aprender a compreender o que ela está lendo. E isso, por exemplo, talvez ela vá abordar depois a dislexia. A dislexia é um dos fatores dentro dessas dificuldades de aprendizagem, E realmente você tem toda a razão. Existiu um gap grande, durante essa fase da pandemia, que trouxe consequências e ainda está trazendo consequências, e é isso que a gente está recebendo nos consultórios, E os oftalmologistas são os primeiros a serem procurados muitas vezes. Então, eu acho que esse é um assunto realmente que deve ser abordado para que
todos nós oftalmologistas consigamos orientar de forma adequada, né? Exatamente. E aí entra a dislexia, né, na história. É muito complexo, né, porque os pais, eles gostam muito de ter um diagnóstico, né, facilita ter um diagnóstico, e nem sempre é um diagnóstico real, né, mas é muito importante a gente saber o que é, compreender. Então, fala pra gente, oftalmologista geral, Roberto, o que é dislexia? Então, a dislexia ela é considerada como um subtipo específico de dificuldade de aprendizagem, em que a criança não consegue ler na faixa etária em que ela deveria estar já apta a ler, sem que ela tenha dificuldades cognitivas ou então educacionais, né? Porque às vezes o que a gente tem é uma falta de estímulo. Então você tem aquela criança que estuda numa escola que tem todo um projeto pedagógico adequado para a alfabetização, que ela tem tempo, ela tem professores particulares, ela tem estímulo à leitura, foi uma criança que começou nas fases adequadas na escola, tem capacidade de aprender de todas as outras formas, mas não consegue ler. Então, é comum a gente pegar crianças de 8, 9, 11, 13 anos que leem catando palavrinhas como se estivesse naquele comecinho do processo de aprendizagem da leitura, né? Então, isso já se estudou muito, existem várias hipóteses do que pode causar, mas provavelmente é um problema sináptico entre as áreas de linguagem, né, do cérebro dessa criança, em que ela não tem esse caminho do aprender a ler de forma fluida e com aprendizado. É importante dizer que o ler não é uma capacidade que a gente nasce com isso, né? Então, é uma atividade cognitiva muito complexa e que você não consegue desenvolver sem treinamento. Então, por exemplo, bebês pequenininhos já reconhecem face, é uma coisa que você já nasce, você não aprende a discriminar as faces diferentes. O ler, não. Então, a criança precisa primeiro discriminar as letrinhas, depois juntando sílabas, depois palavras e depois textos, que é a fluência da leitura. Não é só uma questão de você saber o que é A, B, C ou D, ou que essa palavra é lata, ou é látil, ou outra palavra, mas sim o contexto daquele monte de palavra que vem junto no texto e que a criança não consegue performar. Existe uma hipótese de que alterações visuais, de alterações oculomotoras, do padrão de como é que essas crianças escrutinizam o texto com os olhos, poderiam ser o causador da dislexia. Até o momento, o que a gente tem de estudo é dizendo que isso é parte do quadro e que não é causador do quadro, porque essas alterações oculomotoras não se repetem esse padrão em outras atividades visuais, como, por exemplo, para ler partitura de música, ou para, por exemplo, jogar videogame, quer dizer, a gente não tem uma dismetria de sacadas e de segmento, a não ser no momento da leitura. Então, provavelmente, essas alterações de movimentação, elas vêm porque a criança precisa ir voltando muitas vezes no texto para conseguir tentar ler e entender o que ela está lendo. Então, vamos colocar na cabeça, isso não tem relação com maturidade propriamente, mas sim é uma questão mesmo neuronal, com uma base estrutural, não é simplesmente uma fase do aprendizado, né? Pode ser um atraso, mas ele pode melhorar com a maturidade. O que a gente vê mais, Cris, é assim, a grande maioria dos quadros que chegam para os oftalmologistas no consultório são distúrbios ou atrasos do aprendizado. E aí, nisso, a pandemia, eu sei dizer por conta própria, porque eu sou mãe de filhos mais jovens, então eu tinha um filho que estava em processo de aletração e alfabetização durante a pandemia, que ficou 2 anos sem aula, e eu tinha um bebê de 6 meses que depois estava aprendendo a falar. Então, os dois tiveram impactos que estão sendo vistos, e conversando com as professoras, a gente nota que conteúdos têm que ser retomados no começo de cada ano, porque uma criança do 5º ano, por exemplo, ela ainda tem dificuldades gráficas, porque não fez aquele treinamento motor. Pulo de fases, né? Exato. Então, assim, naquele momento em que elas estariam trabalhando não só a leitura, a alfabetização, mas também o escrever, em casa a gente não conseguia fazer da mesma forma. É um treinamento. Então, muitas das vezes o que a gente recebe são crianças que estão sendo exigidas para 5º ano, por exemplo, mas que ainda não têm essa capacidade, porque umas sofreram mais do que outras. Pularam degraus, né? E na pandemia foi uma situação em que
há famílias em que você tinha condições de estar com seu filho e havia famílias que não, que os pais tinham que fazer trabalho remoto, trancados em casa com o computador e a criança ficava sozinha, por exemplo, na aula online. Então, todos esses estímulos e pulos de fases trouxeram aí um atraso para muitas crianças. E aí, nesse sentido, aí sim a maturidade. Quer dizer, então, às vezes a gente fala para os pais, falam, olha, eles ficam muito aflitos porque não estão acompanhando na mesma velocidade que os colegas. Fala assim, espera um pouco, né? Assim, mas que não tem um padrão de dislexia. Quando você coloca a criança para ler, é diferente o padrão. A criança que já tem diagnóstico de dislexia fácil de diagnosticar, ela já chega para você falando, não, ele é disléxico e tudo, a gente quer saber se tem alguma coisa ocular a mais, né? Os atrasos que são a grande questão, né, Marcela? E é importante também lembrar que a dislexia tem um fator genético muito importante, tá? Então, assim, sempre perguntar aos antecedentes, tá? Se pai ou mãe também tiveram dificuldades de leitura, porque ele realmente tem um fator genético importante. E não só isso também, lembrar que as dificuldades de aprendizagem, 70% a 80% deles têm dislexia, né? E o diagnóstico precoce é super importante, porque quando você diagnostica precocemente, os trabalhos mostram, né, evidências de que crianças que têm dislexia e que são tratadas precocemente, elas de 30% que têm problema, vai para 1,6%. Ou seja, se você trata entre 6 e 7 anos, até 6 a 7 anos, esses problemas, você pode diminuir para 1,6% de problemas de aprendizagem. E como que você vai detectar precocemente essas dificuldades que as crianças possam ter? Crianças desde o jardim da infância, tá? Que tem dificuldades até de linguagem, porque a dislexia é um problema de fonema, né? O fonema é realmente a compreensão daquilo que se ouve, que se vê e que se lê, né? Então, assim, você ter crianças desde o jardim da infância que têm uma dificuldade de linguagem já devem estar sendo também acompanhadas, né? Observadas. É isso que eu ia te perguntar. Na verdade, a gente tem esse conhecimento que a dislexia ela está ligada à produção de fonemas e de leitura, né? E a gente tinha na cabeça, e nós temos várias colegas otorrino que trabalham com isso especificamente, a gente achava que era exclusivamente auditivo, né? Ou do centro auditivo cortical. E a gente tem visto nesses últimos anos vários trabalhos com ressonância funcional mostrando que a parte visual está bem envolvida, né? Então, fala um pouquinho disso, Márcia, como é que foi a entrada dos oftalmologistas nessa seara, né? É verdade. Então, assim, quando a gente trata de crianças, né, e nós oftalmopediatras, a gente vê crianças que trazem esse problema, os pais vêm muito desesperados com essas dificuldades de aprendizagem. Então, a gente foi atrás para entender, né? Aí, eu fui convidada para um congresso de foniatria. Eu falei, gente, aí eu fui no Google, eu falei, gente, o que é foniatria? O foniatra é o otorrino que estuda dificuldades de aprendizagem, mas principalmente de dislexia e de processamento auditivo. E eles estão anos-luz na frente porque eles já estudam processamento auditivo há muito tempo. E nós, oftalmologistas, nunca tivemos muito conhecimento sobre o que é o processamento visual e o que isso pode afetar na compreensão, na leitura e mesmo na visão, né? Então, assim, a gente sabe hoje que dentro do nosso cérebro, 80% é visão. Então, quando a gente fala assim, puxa, a nossa visão, a gente como oftalmologista, a gente aprende a medir a acuidade visual. A acuidade visual 1 e 1, tá, acaba por aí. E eu via muita criança que falava assim, mas doutora, os pais falavam assim, mas como que ele enxerga visão 100% normal e não enxerga bem? A senhora fala que não enxerga bem, mas ele, por exemplo, não consegue ler direito. Mas como que, por exemplo, ele tá me vendo lá na frente, mas ele não percebe que eu tô lá? Eu falei assim, puxa, tem alguma coisa a mais do que isso, né? Não é só a acuidade visual ser normal. E aí a gente foi atrás.
né? Falei assim, gente, o cérebro é muito mais do que o córtex occipital, né? É o córtex temporal que vai trazer o quê? A memória visual, né? Tem o córtex parietal que vai trazer para a gente a localização no espaço. Tem todas as vias extrageniculadas que eu falo para os residentes assim, olha, o corpo geniculado lateral, que é aquele que você sempre aprende, que a via visual passa pelo corpo geniculado lateral, depois vai para... Não, existe uma outra parte do trato óptico que não vai para o corpo geniculado e depois para o córtex occipital. Tem outra parte que chama vias extrageniculadas. Então, tem toda uma área também que nós oftalmologistas temos que compreender para entender tudo que essa criança vai ter de dificuldade, não é só medir a acuidade visual, né? Sim, vamos falar disso bastante, porque isso é bem importante, né, para nosso segmento aqui. Então, vamos falar um pouquinho de processamento. Quando a gente chega na faculdade, a gente aprende tudo do corpo humano, e quando a gente entra na oftalmologia, a gente fica num espaço de 2 centímetros, né? A gente aprende até nervo óptico, que é visível, e a gente esquece de ver tudo, que como a Márcia estava falando, a quantidade de detalhes que existe na passagem do estímulo luminoso, além do quiasma óptico, né? Então, é o tal do processamento visual. A gente estuda, eu acho que na residência a gente nem estudava muito córtex occipital, era até quiasma, né? Mas hoje em dia a gente sabe que o córtex visual, ele é uma partezinha de todo o estímulo, né? De toda a percepção, né? De todo o estímulo do que chega pra gente, né? Que é a capacidade perceptual, que é básica para qualquer função, né? Então, a gente tem que ter a base perceptual, a gente tem que ter a parte motora para conseguir poder ter uma efetividade cognitiva, né? Então, vamos falar um pouquinho disso, Roberta. O que é o processamento visual? Fala pra gente. Então, o processamento visual, ele começou muito com um não saber, né? Na verdade, a gente foi atrás do processamento visual porque, por conta do processamento auditivo, alguns profissionais começaram a dizer que faziam exames de processamento visual, e essa demanda começou a chegar nos consultórios oftalmológicos, né? A gente começou a receber telefonemas e falou assim, mas vocês não fazem processamento visual? E o que eu percebi, numa época que eu estava no doutorado, estudando estímulos em ambliopia, né? Era que todo mundo falava que não fazia processamento visual, que não sabia nem o que era isso, né? Naquele momento existia muito um não saber do que é o processamento visual, e naquele momento a gente teve até algumas iniciativas de tentar falar que o processamento visual é quando a gente tenta estudar o processador, né? A gente, como oftalmologista, fica muito no receptor, que já é um processador, né? E é por isso que o processamento visual é mais complexo do que o processamento auditivo, e por isso que o processamento auditivo está mais na frente, porque o processamento auditivo, ele estuda ali três variáveis, né? No sistema visual, não, os nossos receptores são 2, mas eles se movem, eles procuram as coisas no espaço, e a gente tem que projetar o que eles recebem, o que a gente processa, para a gente interagir de forma motora com isso, pegar, levantar. Então, tudo isso demanda um processamento muito mais extenso do que o processamento auditivo central. Então, naquele momento, a gente começou a tentar explicar que, uma vez que a nossa retina já organiza o que tem de estímulo, né? Então, a gente já tem ali uma sequência de neurônios muito complexos, que já empacota o que aquela luz tem de característica, que quando chega lá no córtex occipital, aí que a coisa vai começar a ter a tal da conversa, que ainda nós temos uma visão binocular, quer dizer, a gente não usa a informação que chega daqui com a daqui de forma aleatória, né? A gente ainda tem que unir essas duas imagens para a gente ter uma visão final superior em brilho, forma, em cor, em campo visual e em profundidade, e também saber se ela tem ou não movimento. Então, quando a gente fala de processamento visual, é uma tentativa de, além de saber se está tudo bem com as vias ópticas, ou seja, se a gente tem o nervo óptico está normal, a retina está normal, está passando tudo lá para trás, e uma vez que está passando, está juntando essas duas informações de forma que a gente consiga interagir com o meio de uma forma adequada. Então, processamento visual acontece o tempo inteiro.
E nós, como oftalmologistas, uma vez que a gente avalia se o paciente está enxergando nítido ou não, é um processamento visual. Se o paciente vê otítimos ou não, é outro processamento visual. Se o paciente enxerga bem contraste, é outro. Se ele enxerga bem cor, é outro. Se ele percebe bem movimento, é outro. Então, uma vez que você faça uma consulta oftalmológica completa, nós estamos sim avaliando o processamento visual, de forma que a gente está percebendo as respostas finais desse processo. Mas, em alguns pacientes em que tudo isso era normal e que ainda assim não conseguiam perseverar em algumas atividades, como a leitura, se viu a necessidade de você ir em áreas mais específicas, dessas áreas que são integrativas, ou seja, então quando a gente tem essas informações da visão e que elas têm que combinar com as auditivas, por exemplo, que são bem vizinhas lá no córtex visual, por que não tá? Por que não tá? Então ele enxerga bem, ele ouve bem e não lê bem? Quer dizer, o que está acontecendo? Provavelmente é nessa região. Então há um interesse e uma tentativa com trabalhos e com projetos científicos de tentar mapear essas áreas lá dentro do cérebro com o uso de estímulos específicos, porque assim como a gente sabe que lá na retina a gente usa a eletrofisiologia para estudar a latência, se aquele neurônio responde ou não, na velocidade certa ou não, a gente tem alguns estímulos visuais controlados que a gente sabe que vão estimular áreas diferentes lá do córtex. Então, o processamento visual, quando aplicado dessa forma, a gente tende hoje a chamar de processamento visual central. Porque assim a gente deixa essa parte da retina de fora, deixa a parte de campo visual, que os neurooftalmologistas sempre foram atrás, porque a gente está pensando em analisar não a via formadora de imagem, que foi o que a Márcia falou, que são as vias geniculadas. Então, essas áreas associativas são mais difíceis da gente analisar, por causa da complexidade do estímulo. Então, o processamento visual hoje, que se tenta é isso. Então, a gente vê se a coleta de dados está boa, então, os dois olhos estão levando 100%, e aí a gente está tentando ver se o processador está funcionando bem, e a gente analisa e compara isso com as respostas. Porque a gente já sabe, por exemplo, chega uma criança que tem ali uma dificuldade de alguma atividade visual, a gente faz o nosso exame oftalmológico, né? Muitas vezes parece que o primeiro colega viu um exame normal. Quando a gente vai ver, essa criança tem um estrabismo ou uma ambliopia. E a gente sabe que se tem ambliopia, quer dizer, ele já não está trabalhando com coleta de dados normal. Entra 100% de informação aqui, entra 50%, 40%, 80% aqui. Obviamente, esse processador, mesmo funcionando bem, vai te dar uma resposta diferente. A magnitude, né, o impacto do dia a dia e da performance visual dessa criança vai variar dependendo de como ela dá conta disso. Né? Quando acontece cedo, a gente tem plasticidade cerebral, então mesmo ali, né, você tendo uma ambliopia profunda, a criança consegue fazer todas as atividades do dia a dia, mas se você comparar ela com uma criança normal, você vai ver que às vezes ela leva um pouquinho mais de tempo, ou ela erra um pouquinho mais, mas porque você tem uma plasticidade funcionando para dar um jeitinho nisso, né? Então, por exemplo, a gente tem uma linha de pesquisa grande da Eileen Birch, lá do Texas, de Dallas, que mostra que os ambliopes são mais lentos para ler, mas que não causa dislexia. Por exemplo, você tem um atraso na performance, mas que não você não vai ter um prejuízo da compreensão, né? Então, tudo isso é processamento visual, então a gente precisa tentar nomear melhor e também definir aonde nós estamos, né? Porque assim, ainda é uma área difícil de ser estudada, mas que a gente tem aí esforços acontecendo dentro da literatura mundial para tentar chegar aonde mais ou menos o pessoal da otorrino, da foniatria está nesse momento. Já mudou muito, né? Já caminhamos muito nos últimos 5, 10 anos, né? Muito. Mas vamos botar para prática, né? A gente chega no consultório e tem lá a criança que veio por dificuldade de aprendizado, né? O que está no nosso escopo? Qual é a nossa função como oftalmologista para uma criança que está chegando? Não para aquela criança que já está indo pro especialista, né? Que já passou pelo neuropediatra, que já está com as terapias, né? É a criança que chega para o consultório do oftalmologista geral que atende criança. O que ele tem que fazer? E aí o pessoal do CBO podia legendar para a gente quais são os exames que a gente tem que fazer para testar funcionalmente a criança e tentar avaliar a recepção do estímulo. O que a gente faz, Marcela? Assim,
principalmente, assim, como nós como oftalmologistas, a gente tem que fazer o exame oftalmológico, lógico, completo, tá? E algumas coisas que sempre os terapeutas batem na tecla, por exemplo, o sacádico, a velocidade de leitura, são testes que muitas vezes a gente não faz, mas poderíamos incluir, tá? Então, assim, medida da acuidade visual longe e perto, muito importante, não esquecer da acuidade visual perto. Colocar a criança para ler no consultório. Exato. A motilidade ocular, ver se tem forias descompensadas, ver se tem as versões normais, né? Você fazer também um exame de convergência, de acomodação. Tudo bem, a criança tem uma capacidade acomodativa muito boa, mas algumas não. Então, vamos ver se essa acomodação dessa criança é normal, né? Então, lembrar que as crianças neurológicas, como PC, como Down, têm sim uma deficiência de acomodação. Então, isso tem que ser registrado e tem que ser prescrito os óculos para essas dificuldades de acomodação. As convergências, né? A convergência, muitas vezes, a leitura não é tão próxima, né? Então, assim, ver uma convergência com conforto numa leitura de 30 a 33 centímetros, né? Você fazer uma avaliação de meios ópticos, lógico, para ver se você tem alguma dificuldade, ver a avaliação de retina, nervo óptico, fundo de olho normal, tá? Agora, depois disso, tá? Às vezes o oftalmologista, ele vai, lógico, ver toda essa avaliação oftalmológica, vai falar assim, olha, tá tudo bem, tá? A visão dele tá ótima, a motilidade tá normal, ele não tem problema de movimentos sacádicos, de versões, de forias, não tem alterações acomodativas, tá? Tá tudo bem. Então, acho que o nosso papel como oftalmo, principalmente oftalmologista geral e oftalmopediatra, é isso, tá? Agora, além disso, eu vejo muitos otorrinos, eles batem muito nessa tecla, porque as crianças com dificuldade de aprendizagem, elas não vão direto para o médico muitas vezes, sabe? Eles vão para o terapeuta, vão para o psicólogo, vão para o psicopedagogo e o psicopedagogo, ou a pedagoga, ou a professora manda fazer direto o teste de fono, que tem um nome, né? E aí eles falam assim, e não é o certo. O próprio otorrino fala assim, gente, você tem que ver primeiro a recepção. Sim. Se a criança tem, às vezes, um cerúmen, se essa criança tem uma alteração nas vias auditivas, tá? É a mesma coisa nós, como oftalmos. A gente tem que ver, será que a recepção tá boa? De repente, ele não passou num teste de processamento visual, mas porque simplesmente não enxergava bem, porque tinha uma ametropia, porque não tinha uma boa acomodação, né? Então, assim, não tinha um conforto. E outra coisa, olho seco também. A gente está recebendo muita criança piscando muito. Eu não sei, eu falei assim, gente, aí a mãe fala, mãe, meu filho está piscando muito, o que é isso, né? Aí você vai ver, tem uma ceratite por um olho seco, né? A criança não pisca normalmente quando está focada em alguma televisão, alguma tela. Aí eu falei assim, isso tudo pode afetar e dar fadiga visual, né? Então, assim, assim como o otorrino fala, vamos passar no otorrino para a gente ver se a recepção está certa. Sim. Antes de fazer o exame de processamento auditivo. A mesma coisa nós oftalmos. Vamos ver se a nossa recepção está boa, se essa criança está recepcionando, né? Sim. Agora, a parte de processamento visual, eu acho que tem terapeutas especializados nisso, né? Eu não sei se seria do nosso escopo fazer isso, sabe? Eu acho que o neuropediatra, na verdade, eu acho que a criança vai chegar para a gente primeiro, pode chegar para a gente. E eu acho que esse exame tem que ser muito detalhado mesmo, com esses exames que você já falou, e depois o neuropediatra vai decidir se ele vai pedir exames mais específicos, talvez de processamento, muitos em estudo ainda, mas existem alguns testes que eles podem ser feitos depois que a gente excluiu outras questões, né, que é isso que a gente está conversando aqui. Vale fazer mais alguma coisa em consultório, do tipo visão de cores? Ah, sim, né, então como a Márcia falou, o exame completo, ele é imprescindível para uma criança, ainda mais essas que falam, não tem nada. E quanto mais normal você vai vendo o começo, mais você tem que aprofundar o seu exame, né? Se você pega uma criança que já tem uma baixa de acuidade visual, que você já vê ali uma hipermetropia, às vezes, né, não está acomodando bem, você já fala, deve ser refracional e só com isso.
Às vezes tem crianças que têm as atropias acomodativas, que não foram prescritas, quer dizer, a gente tem isso daí já no começo, né? Quando a criança tem ali ou uma baixa de visão que você não consegue justificar, ou então tem uma visão ótima e você ainda acha que tem muita queixa, é aí que você tem que começar a ficar mais atento. Então, eu sempre faço uma sensibilidade ao contraste. Em criança, em geral, isso vai bem, mas é importante você comparar os dois olhos. Ametropias não corrigidas abaixa contraste, e isso pode ter um impacto, porque existe uma somação. Então, de repente, situações manipuláveis de contraste podem fazer essas crianças lerem ou se interessarem mais pelos materiais pedagógicos. A visão de cor eu acho que é imprescindível, porque toda a educação infantil e fundamental ela é muito baseada no uso das cores como método pedagógico. Então, às vezes, a criança é considerada que ela não está compreendendo o exercício, basicamente porque ela não vê a cor que está sendo apresentada. Então, fala assim, use o lápis verde, né? Eu estou passando por isso agora, então eu sei exatamente como são esses exercícios. Veja aqui quais são as palavras que estão pintadas de verde, as de vermelho, as de amarelo, são exatamente as cores que às vezes eles têm, ou então nas misturas de cores, né? Então, obviamente, tem a história pregressa, a anamnese é uma coisa importantíssima, tanto do ponto familiar, então se tem daltônicos na família, no caso dos meninos, mas o exame acaba te trazendo aí algumas dicas, e aí você consegue, com este exame, saber se a entrada está boa ou não. E uma vez que você note que a entrada não está boa, a nossa obrigação, porque os outros terapeutas, ou os outros, o neuropediatra, a foniatra, eles não têm o conhecimento de como é que funciona a visão como nós temos. Então, por exemplo, se você pega uma criança que é estrábica, você sabe que ela não vai ter visão binocular. Então, ela vai falhar em algumas coisas que demandam estímulo de contraste num fundo cheio de ruído, porque ela tem dificuldade de fazer essa segregação, por exemplo. Isso tem que estar escrito no seu relatório, porque apesar de não ser uma coisa grave, você tem que falar, olha, a criança é assim, senão a terapeuta vai ficar tentando fazer essa criança alcançar metas que ela não pode, porque ela tem questões orgânicas. Da mesma forma, a cor, eu gosto de fazer, e depois eu faço um teste de ordenamento para saber se aquilo é tritã, deutã, protã, porque você também consegue saber quais as matizes que aquela criança confunde mais. Então, falou assim, olha, a criança tem um problema de cor, ela vai sobreviver muito bem a isso, só que ela vai ter dificuldades quando você puxar para o rosa, quando você puxar para o lilás, quando você puxar para o marrom. As cores né? secundárias, Exato, né? Então as cores mistas, ele vai ter um erro e não é por desatenção, porque às vezes a criança é rotulada de forma errada por causa disso. Você faz só o Ishihara ou você faz outro teste? Não, eu faço o D15, porque o Ishihara, ele não é o melhor teste para a gente fazer avaliação de visão de cores. Ele é um teste de triagem. Para você saber se aquela criança é daltônica no eixo verde e vermelho. Então, uma vez que você acha que ela foi mal no Ishihara, o ideal é que você complemente com algum outro tipo de teste de visão de cores. Eu faço o D15, que é uma edição limitada do 100 Hugh Farnsworth, né, que são 100 pedrinhas de ordenamento, mas ele já consegue trazer muitas informações dos 3 eixos de cor, coisa que o Ishihara não faz. Então, se você pensa que é uma criança que às vezes teve um glaucoma congênito e que tem uma neuropatia, você pensa que ela vai ter mais dificuldades, às vezes, no eixo azul-amarelo e não no verde e vermelho. Então, o Ishihara para essa criança não faz sentido. Ela vai errar também, porque dá uma bagunçada em tudo, mas você consegue ser mais assertivo no D15. O D15, ele vai te falar melhor qual é o eixo, e aí, se você quiser saber, olha, então a criança está com essa neurite, então, temos esta alteração de visão de cor no 100. Você trata e você repete, o 100 consegue te dizer se houve uma melhora, piora, quer dizer, são exames que você vai escolher dependendo do seu quadro clínico. Mas eu penso que para um quadro de que a criança chega, que a família chega queixando de dificuldade de aprendizado, um Ishihara, para começar, na verdade, um Ishihara numa consulta oftalmológica é excelente para você fazer uma triagem pelo menos do mais grosseiro. E aí sim, se você tiver uma alteração ou uma queixa muito persistente, porque a gente tem até um paciente em comum adulto que foi, desde criança eu não acerto, a gente briga com ele por causa da escolha da cor da roupa e eu fiz o Ishihara, não tinha nada e tinha um defeito no eixo azul. Então, isso é uma filigrana, né? Mas se a gente já vê que no Ishihara a criança performa razoavelmente, eu acho que a gente já consegue pelo menos
colocar no relatório que ela tem uma visão de cores, pelo menos para o eixo verde-vermelho, ok. Né? Exato. A avaliação da binocularidade é super importante, né, Marcia? Então, Títmos, assim, né? Às vezes a gente tem crianças que têm desvios muito pequenos, são monofixadores, por exemplo, tem um microestrabismo que não é cosmeticamente perceptível, então que o especialista em estrabismo tem dificuldade de perceber, até a gente tem, né, às vezes, quando o desvio é muito pequeno. Então, o Títmos é uma excelente ferramenta. Se a visão é boa nos 2 olhos, o Títmos tem que ser bom. Se um Títmos dá aquém para uma criança com uma idade que você sabe que ela tem capacidade de informar, você já fica com uma pulguinha atrás da orelha. Eu não sou bom em examinar estrabismo. Pede um teste ortótico, né? Aí a gente vai ver, as crianças hoje, não sei, eu imagino, né, que por causa também da mudança do comportamento visual, com tela, com muita demanda de visão para perto, a gente tem pego muito mais insuficiências de convergência, alterações de acomodação, necessidade de prescrição de hipermetropias que em geral não eram necessárias. Então, existe um novo modelo das crianças, né? Então, e muitas das vezes, esses distúrbios oculomotores ou de visão binocular estão envolvidos. Então, a gente sabe, por exemplo, TDAH, que é uma alteração cognitivo-comportamental que atrapalha também no processo de aprendizagem, está muito linkada a IC, né? Que é a insuficiência de convergência. Então, a gente precisa ir atrás. Então, são questões, porque o cérebro todo é meio desorganizado, né? E desorganiza também para você manter aquela convergência. Se a criança começa a fazer uma foria justo para perto, começa a ter fadiga visual, e aí junta tudo, né? Atrapalha as questões atencionais, é um conjunto de coisas. É difícil você individualizar uma coisinha só que está causando aquele distúrbio. E aí, ao fim do seu exame, se tem alterações... os outros profissionais têm que saber, a família tem que saber, a gente precisa deixar isso de forma mais clara, e em não estando, a gente também precisa falar, olha, daqui, gente, não tem muito o que tirar, vai ter que ser um trabalho com quem sabe de terapia, que são as terapeutas ocupacionais, as neuropsicólogas, mas fazendo dessa forma. É muito comum a gente ter o inverso. A inversão. Então, por exemplo, manda para o neuropsicólogo, o neuropsicólogo aplica, é formado e é habilitado a fazer esses testes, mas os testes não são para avaliar processamento visual. São testes para avaliar questões atencionais e cognitivas, né? De capacidades cognitivas. Então, uma criança, por exemplo, eles não são desenhados para crianças que tenham baixa visão ou para crianças que não enxerguem bem de um olho, né? Para quem não tem visão binocular. Então, a criança vai falhar naquilo porque não tem a entrada boa. Sim. E aí você inverte, quer dizer, a neuropsicóloga acha lá uma coisa, acha que é processamento, quando volta pra gente fala, não, mas pera lá. Então, é isso que a Márcia falou. Tanto a entrada auditiva quanto a ocular precisa estar bem avaliada, para que os outros profissionais até façam testes que tenham um resultado útil, né? Senão você tem mais dúvidas do que esclarecimentos. Mas é importante deixar claro, tá? Que não é problema de visão binocular, não é o problema de velocidade sacádica que vai justificar essas dificuldades de aprendizagem, tá? Então, aqueles guidelines que foram feitos pela Academia Americana de Pediatria, junto com a Oftalmopediatria, eles avaliaram crianças que não têm uma boa visão binocular e não aumentou a quantidade, ou seja, a porcentagem de crianças com dificuldade de aprendizagem não é maior nesse grupo que tem dificuldade de visão binocular, tá? É importante deixar bem claro. Mesma coisa sacádico, né? Porque eles batem nessa tecla de que o disléxico tem mais sacadas. Na verdade, não é por causa do problema de sacádicos que ele vai ter dislexia. Não é causa e efeito, né? Exatamente. Isso é Na bem verdade, importante. exatamente. Como o disléxico tem dificuldade de compreender aquele fonema, tá? Ele tem que voltar várias vezes para entender. Aí o pessoal confunde, fala assim, ele tem problema de sacádicos, por isso que ele tem dislexia. É o contrário, tá? Então, é muito importante a gente entender que todos esses exames que a gente falou são importantes. Por quê? Porque daí para diante, ele vai fazer um exame que vai avaliar. E se esses fatores que nós falamos oftalmológicos podem interferir na resposta do exame que ele vai fazer de processamento visual, tá? Deixar bem claro que não são esses problemas que a gente falou que vão causar a dificuldade de aprendizagem, tá? Sim.
Muito bom, gente. Eu acho que a gente está no nosso tempo já. Eu acho que foi bem produtivo. Vocês querem falar mais alguma coisa como mensagem final? Além de que a gente tem, mais uma vez, uma nota técnica da SBOP, que foi publicada recentemente, que fala muito de processamento visual. Então, se vocês quiserem acessar, www.sbop.com.br, está lá a nossa nota técnica. E eu queria abrir para vocês o que mais vocês querem falar para... É que assim, como a gente está dentro vamos dizer, da reabilitação visual, né? Eu só queria colocar o seguinte, que as crianças que têm reabilitação visual, que têm alguma dificuldade nessa área, né? Muitas delas têm alterações neurológicas. E as alterações neurológicas justificam muito as alterações de processamento visual, tá certo? Então, assim, isso que me levou a estudar isso, porque como eu trabalhava na ACD 27 anos, eu via muitas crianças com dificuldades visuais e que tinham alterações que não eram justificadas pelas dificuldades visuais. Então, o processamento visual alterado em crianças com reabilitação visual são muito importantes. Então, criança que, por exemplo, a mamãe fala assim, olha, ele vê uma faixa no chão, ele levanta a perna porque ele acha que é um degrau. Ou então ele fala assim, eu falo para ele, pega aquela camisa amarela. Ele não consegue achar numa pilha de camisas porque ele não... Mas ele vê cor, mamãe. Mas ele não consegue pegar aquela camisa amarela num monte de pilha. Então, são alterações que a gente fala assim, caramba, por que que isso justifica? Você entendeu? Então, assim, dentro da reabilitação visual, lembrar que o processamento visual é muito importante, porque são crianças neurologicamente com alterações também. Perfeito. Eu queria terminar puxando o gancho da nota técnica, né, que a gente escreveu, né, Cris, porque a gente fala muito sobre isso tudo, da importância do exame oftalmológico, da gente tentar ouvir essa família, entender aonde que está essa dificuldade na hora da anamnese, mas olha, é difícil de ler, de escrever, de fazer cálculo, de fazer cópia, de fazer desenho, quer dizer, são múltiplas as queixas, e aí a pergunta que sempre vem dos colegas é e aí, como é que faz o exame, né? Então, que a gente já falou que basta o nosso exame oftalmológico, e daí para frente são exames complementares, que serão utilizados dependendo de cada caso, e se tem tratamento, né? Então, o que a gente tem estudado muito nesses últimos anos, tomando esse cuidado de tentar orientar pais, famílias, outros colegas e os colegas oftalmologistas, é o que a gente tem estudado até o momento que demonstra que seria benéfico do ponto de vista visual para essas crianças. Ou seja, há algum treinamento de sacada? Será que se a gente fizer essa criança ficar procurando letrinhas? Será que se a gente colocar essa criança para jogar um joguinho ou fazer qualquer outro tipo de atividade, filtros coloridos, prismas, enfim, há algum desses tratamentos que pode ajudar essas crianças? Porque a gente, como médico oftalmologista, você está junto com aquele sofrimento daquela família que tem tudo para aquela criança aprender e não está conseguindo. Quer dizer, infelizmente, até o momento, o que a gente tem de evidência é que nenhuma dessas terapias visuais se justificam, né? Então, assim, há relatos de caso, há muitos sem grupo controle, muitas terapias sendo feitas ao mesmo tempo. Então, nenhuma dessas terapias mostrou que realmente são efetivas em resolver o problema dessas crianças. Então, nessa nota técnica foi feita uma extensa revisão bibliográfica, um esforço a muitas mãos, em que a gente tentou ranquear o que tinha de evidência e a qualidade dessa evidência, porque a gente pode não estar fazendo nada neste momento, mas faz parte da gente não se omitir em relação ao que deve ser melhor para essa criança. Sim. Porque terapia, apesar de não ser uma injeção intravítrea, quer dizer, não ser uma coisa que tem ali invasiva, né? Invasiva, é tempo que essa criança deixa de brincar, né? É recurso. É recurso que essa família despende, é tempo dos cuidadores em levar. Então, assim, vale a pena que se faça uma terapia que realmente tenha uma justificativa importante, né? Sim, então, faz parte da gente também ter um pensamento crítico a respeito. Eu espero que a nota técnica ajude. A gente está atento às novas descobertas, a novos grupos que têm se debruçado sobre essas questões, não apaziguadas, né? Como diria o Ado. Mas até o momento, eu acho que a nota técnica traz o que a gente tem
de mais atual dentro dessa literatura. Exatamente, obrigada por esmiuçar a nota técnica, é bem isso, a gente tem alguns estudos mostrando que não há evidências, né, a gente não tem evidências para algumas coisas e tem estudos mostrando que não há evidências para algumas coisas que são aplicadas na prática, e é exatamente isso, mas mal não faz mal sim, né, se você tira o tempo da família de levar para talvez uma neuropsicóloga que possa ensiná-lo de uma maneira, ajudá-lo no processo de aprendizagem no momento correto, a gente está fazendo mal e a gente não está para fazer mal para os pacientes, muito pelo contrário, né? A gente jurou por isso, então façamos a boa prática, né? E o caminho para encontrar essa nota técnica? A gente entra pelo site da SBOP, né? Que é www.sbop.com.br e lá a gente tem o ícone da nota técnica que a gente pode ter acesso. Tá entra no banner, sou médico, notas técnicas. Exatamente. Tá lá, dentre outros. Meninas, foi um prazer mais uma vez. É sempre bom conversar sobre isso. Sempre eu aprendo e é muito bom trocar. Muito obrigada. Obrigada, CBO. Obrigada, CBO, pelo convite. Obrigada. Esperamos ter ajudado, né, de alguma maneira.